Sou Rafael Elias da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Mafra, e estaremos realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito e seus vices para a cidade de Mafra, Santa Catarina. Serão realizadas perguntas que foram elaboradas pelas comissões internas da OAB e que têm como objetivo avaliar as propostas dos candidatos para a nossa cidade. Gostaria de informar os candidatos que o tempo de resposta para cada pergunta será de 2 minutos. Também agradecer o empenho e dedicação de todas as comissões e de seus presidentes que elaboraram ótimos questionamentos que foram selecionados pela nossa diretoria. A OAB, como órgão atuante na defesa da democracia e do bem comum, visa ajudar o eleitor a fazer sua melhor escolha e garantir à nossa cidade um futuro cada dia melhor. Bem-vindo, candidato Emerson Mas e sua vice Celina Dietrich Vieira, do Partido Podemos, com o número 19. Olá, povo mafrense, sou Emerson Mas, eu sou auditor, consultor e instrutor para sistema de gestão, atuando no Brasil todo com gestão da qualidade, gestão ambiental, saúde e segurança, gestão de compliance e anticorrupção. Também atuo com consultoria em prefeituras, ensinando os prefeitos e secretários a como trabalhar com gestão. O Emerson Mas está preparado para assumir a Prefeitura de Mafra como um verdadeiro gestor, com formação e com conhecimento e experiência necessário para gerenciar a nossa cidade da forma mais eficaz possível. Como sabemos que a gestão pública não se faz somente com estratégia, tudo na gestão pública está previsto em lei. Para isso, a Celina Dietrich, ela veio ser uma combinação perfeita como a vice-prefeita de Mafra. Por favor, Celina. Dou a minha boa noite, né? E dizer que nós temos já 37 anos de advocacia, né? Há 37 anos que advogo em Mafra e região. Fui professora da Universidade do Contestado durante 30 anos, sendo 20 no curso de Direito, cujo projeto eu auxiliei na implantação e criação como representante da UNC Mafra. Na OAB, fui presidente durante 2 gestões seguidas e tenho tido, durante a minha vida profissional, uma atuação muito grande em conselhos comunitários e, então, vejo assim que estamos também muito aptas, né, nesse momento da vida, para auxiliar nesse grande projeto, que é o projeto do Podemos Mafra, né, e implantar uma gestão estratégica para o município crescer, né? Muito obrigada. Agora, a doutora Cristiane Valentim, vice-presidente da OAB Mafra, fará uma série de perguntas que foram elaboradas pelas comissões da OAB. Boa noite, candidatos. Vamos iniciar com a pergunta formulada pela Subcomissão de Direito de Trânsito, presidida pela doutora Tatiane de Oliveira Luiz. Nosso município conta atualmente com mais de 42 mil veículos licenciados, o que vem tornando um caos a mobilidade em determinados períodos do dia. Sinteticamente, como será tratado o tema mobilidade urbana e o que o candidato planeja de melhorias? E com relação ao transporte público municipal, qual seria o projeto? Bom, uma pergunta muito importante para o nosso município. Mobilidade é um assunto muito relevante e nós temos que levar em consideração, quando a gente fala de mobilidade, que nós vivemos numa cidade, uma grande cidade chamada Rio Mafra. São os 2 centros de cidade que são juntos, né? Qualquer tipo de interferência no trânsito em Rio Negro afeta diretamente a Mafra e vice-versa. O que nós vamos primeiramente fazer é propor um consórcio intermunicipal entre Mafra e Rio Negro para que juntos possamos replanejar o nosso trânsito de forma que fique a mobilidade mais viável para os 2 municípios. Não tem como pensar um município só. Falando no transporte também urbano, sabemos que Mafra e Rio Negro são 2 cidades em 2 estados diferentes. 2 estados diferentes, nenhum município tem jurisdição sobre o transporte coletivo. A jurisdição ela é exclusiva da ANTT. Inclusive, a licitação tem que ser feita pela ANTT para a contratação da empresa que vai prestar esse serviço. Desta forma, precisamos, junto nesse consórcio, pensar em estratégia para definir formas de
resolver o problema do transporte coletivo. Sabemos que a Santa Clara parou suas atividades devido à pandemia, mas a Santa Clara já vinha enrolando, levando com a barriga há muitos anos, né, e a prefeitura não se definiu nenhum tipo de estratégia para realizar a licitação através da NTT para resolver esse problema. A questão de mobilidade também, vamos implantar o estacionamento rotativo, que hoje temos um sério problema quando a gente vai para o centro da cidade, que é aí nos bancos, no comércio, não tem aonde estacionar carro. Então, o estacionamento rotativo será uma das prioridades também para solucionar e amenizar o problema de mobilidade que temos. Então, esse problema de mobilidade vamos decidir em conjunto, os dois municípios, através de um consórcio intermunicipal entre Rio e Mafra. Nossa segunda pergunta, formulada pela Subcomissão da Mulher Advogada, presidida pela doutora Liliane da Silva Gomes da Rocha. Em nosso município, o índice de violência contra a mulher é considerado alto. Qual o seu projeto para, juntamente com as polícias militares e civil, atuarem no combate da criminalidade? E se almeja algum trabalho preventivo e educacional com a população? A questão da violência doméstica realmente é um problema que assola o mundo inteiro, o Brasil, e não é diferente na nossa região. Inclusive, há um índice bastante significativo de denúncias de violência doméstica. Então, primeiramente, o que a gente coloca assim como uma prioridade de governo é viabilizar a construção de uma casa de passagem para a mulher que é vítima de violência, né? Porque muitas vezes ela está numa situação humilhante dentro de casa, ela está num ambiente que é pernicioso para ela, onde ela é humilhada, maltratada, mas ela não tem como sair. Então, a casa de passagem eu vejo que tem que ser uma prioridade absoluta. E eu vejo também que essa questão da violência doméstica está muito ligada à nossa proposta, que é o cerne do nosso programa de governo, que é o empreendedorismo. No empreendedorismo, nós pretendemos criar mais vagas de trabalho, gerar mais renda à população de Mafra. E a gente sabe que, muitas vezes, a mulher agredida, que vive num ambiente doméstico ruim, ela não sai porque ela sabe que não tem condições, no mais das vezes, né, de se autossustentar e de sustentar os seus filhos. Temos também outros projetos de monitoramento de agressores para evitar novos contatos, não é? E é evidente, não é, que toda esse planejamento para evitar, minimizar, passa pela conscientização. Porque não adianta somente punir o agressor. Ele tem que ser conscientizado, ele tem que ser reeducado, ele tem que entender, né, que o que ele faz é um malefício muito grande, não só para a mulher, mas para os filhos e para a sociedade de um modo geral. Pergunta formulada pela Subcomissão de Esportes, presidida pelo Dr. Wilson Orzevala. Prezado candidato, como é-se disso, a prática esportiva, assim como a realização de atividades físicas, são fundamentais para uma vida saudável, o que colabora, inclusive, com uma desoneração do poder público. Eis que hábitos saudáveis correspondem a uma população sadia e, por consequência, menos gastos com atendimentos médicos, medicamentos e exames. Diante de tal circunstância, quais são suas prioridades no fomento ao esporte no nosso município? E se a implementação de parques públicos e espaços para atividades esportivas podem ser tidos como metas? Excelente pergunta. Dentro do plano de governo nós temos a meta Mafra Mais Esporte. Dentro do Mafra Mais Esporte temos diversos projetos específicos dentro dessa plataforma. Entre esses projetos nós temos o Mais Futebol, né, que é fortalecer as atividades do futebol no nosso município, seja a retomada da liga, seja fortalecimento das agremiações esportivas dentro do município. E também queremos fortalecer e influenciar para que o nosso operário mafrense também retome suas atividades, né? Um time que deu tantas alegrias para os nossos munícipes. Dentro do nosso plano também temos o contraturno. O contraturno será uma atividade de contraturno esportiva dentro das escolas, onde vamos promover atividades esportivas para tirar as crianças da criminalidade, das drogas, deixá-las bastante bem longe desse tipo de perigos, né? E nós vamos fortalecer a participação dessas crianças nas atividades esportivas.
Falando em locais de esporte, né? A gente tem previsto dentro do nosso projeto, inclusive a praça rural. A praça rural nós vamos implementar também praças esportivas nas localidades do interior. No município, na área urbana, nós queremos implementar num projeto que é grandioso, que será realizado em conjunto com o mercado municipal, o centro de empreendedorismo, e vão ter várias quadras esportivas nesse local. A gente vai ter uma área multiuso, onde vai fortalecer e valorizar muito as atividades esportivas no município, tendo quadras de esporte de basquete, de pádel, até pista de skate terá no nosso centro de empreendedorismo, né? Em conjunto, também colocamos o estudo de viabilidade para a implementação de uma arena esportiva que nós não temos no município. Então, sabemos que é um projeto um pouquinho mais complexo, né, que não será possível realizar já nos primeiros meses de mandato, mas vamos realizar o estudo de viabilidade para a implementação também de uma arena esportiva no município de Mafra. Próxima pergunta, formulada pela Subcomissão de Direito Previdenciário, presidida pela doutora Maria Estela Carlim. Senhores candidatos, tendo em vista a distribuição de medicamentos pela farmácia básica, qual o seu projeto para agilizar o procedimento entre o pedido e a entrega do fármaco ao munícipe? Bom, no projeto Mais Saúde, nós colocamos lá, primeiramente, nós queremos fortalecer a saúde preventiva, né? A saúde preventiva a gente vai fortalecer através de capacitações específicas para os nossos agentes comunitários, que serão munidos de sistemas de software modernos de integração com os postos de saúde. Em conjunto, esses próprios agentes comunitários que estarão promovendo a saúde preventiva através de orientações, de acompanhamento constante de todos os munícipes, eles também terão um cadastro através de software daqueles munícipes que utilizam constantemente medicação. E essa medicação ela será entregue de forma domiciliar, ela será entregue no domicílio da pessoa que necessita desse medicamento. Está na nossa proposta de governo, já colocamos em prática em outros municípios e vamos colocar em prática também em Mafra. Especialmente para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, né? Pessoas idosas, cadeirantes, né? Então esse projeto é bem interessante e tem a ver também com a questão da mulher, né? Porque via de regra essas pessoas elas ficam aos cuidados das mulheres, né? Então muitas vezes para trazer para o médico, para a cidade, isso acaba atrapalhando a mulher no seu trabalho. Então, essa saúde itinerante, né, que nós vamos implementar, não só com a entrega do medicamento a domicílio, mas também o ônibus de saúde itinerante, onde, com parceria com as universidades, nós vamos levar profissionais da saúde, da psicologia, da enfermagem, da medicina, os estudantes da área de saúde, para atender as pessoas na sua residência, fazendo exames, que é possível fazer, né, fora de um hospital, e também, principalmente, orientando no sentido da prevenção. Pergunta formulada pela Subcomissão de Gênero e Diversidade, presidida pelo Dr. Lucas Eduardo Ferrari. A população LGBTI muitas vezes é vista como sinônimo de marginalidade em nossa cidade. Considerando a situação de vulnerabilidade vivida por esses grupos em nosso município, qual a sua pauta, se eleito, com relação a uma política de integração e desmistificação? Bom, primeiramente nós temos que analisar que todos são mafrenses e todos devem ser tratados com respeito e com dignidade. O nosso governo não terá distinção de raça, de sexo ou de opção sexual. Nós trataremos todos com respeito e com dignidade. É dessa forma que nós vamos trabalhar o nosso governo, prestigiando também, dando o devido valor para todas as pessoas, independente da sua opção, né? Seja opção partidária, seja opção sexual, seja sua religião. Nós temos que ter uma Mafra para todos, uma Mafra unidos, né? Quando se eleito prefeito de Mafra, Celine vice-prefeita, nós não seremos prefeitos somente dos héteros, somente dos homossexuais, somente independente de qual sua opção, ou de partidário, seja partidário do MDB, seja partidário do PT, seja partidário do PSL, assim por diante. A partir do momento que a gente assume a prefeitura, nós somos
chefe do executivo do povo mafrense. E vamos trabalhar para todo esse povo. Nesse particular, inclusive, dá força, né, para as associações que reúnem a comunidade LGBT, né? Então, dar ouvidos às suas reivindicações, às suas demandas, assim como pretendemos fazer com as associações de bairro, com as igrejas, que podem, inclusive, vir a compor esse Conselho Superior que nós planejamos no nosso plano de governo, né? E que vai ser a voz da sociedade no aprimoramento do plano de governo, no aprimoramento da gestão pública, porque, ouvindo a sociedade, nós temos mais certeza, né, de que estamos realmente atendendo às demandas, às suas demandas, na gestão municipal. Pergunta formulada pela Subcomissão de Moralidade Pública, presidida pelo Dr. Nildo Antônio de Oliveira Júnior. Prezados candidatos, atualmente os recursos despendidos para pagamento de contratados com cargos comissionados e funções de confiança é de aproximadamente R$ 380 mil para um total de 78 cargos, isto mensalmente. Assim, qual o seu planejamento estratégico para que no seu mandato os valores gastos com o pagamento de ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas sejam reduzidos? E se o uso de servidores efetivos poderia colaborar na redução das despesas administrativas? Com certeza, né? Verificamos que, como os servidores efetivos já fazem parte da folha de pagamento do município, nós vamos primeiramente analisar entre esses efetivos quais têm condições técnicas e comportamentais para assumir as funções estratégicas de confiança. Primeira análise que vamos fazer já ali no Mafra 100 dias, né, a qual vamos definir quem são as pessoas que vão assumir as primeiras funções estratégicas, né. Após esse período, nós vamos analisar o que é realmente necessário, quais são os cargos que são necessários serem ocupados. Que sabemos hoje que tem vários cargos que acabam não tendo uma finalidade eficaz para aquela função. Como nós somos um grupo novo, um grupo que não tem nenhum tipo de coligação, não temos nenhum tipo de favor, não devemos nenhum tipo de favor partidário para nenhum grupo político, com certeza faremos uma avaliação técnica sobre as pessoas que, se for necessário contratar de fora, as pessoas que serão ocupantes dos cargos comissionados. Na verdade, a nossa ideia é preencher os cargos de acordo com a capacitação técnica daquela pessoa que vai ser nomeada, né? Dando prioridade absoluta, naturalmente, para os servidores concursados. Se houver necessidade, né, de contratar alguém de uma área específica que não tenhamos na prefeitura, aí então faremos, né, a necessária seleção pela competência técnica. Uma coisa muito importante também, tanto os servidores públicos concursados como aqueles, porventura, comissionados, eles estarão sujeitos sempre a uma avaliação tanto técnica como comportamental. Pergunta formulada pela Subcomissão de Assuntos Prisionais e Direitos Humanos, presidida pelo Dr. Valdecir Luiz Rocha. O presídio no centro da cidade sempre foi motivo de grande preocupação para a sociedade mafrense. Quais os projetos do candidato para amenizar os riscos ou viabilizar juntamente com o governo estadual a mudança da unidade para um local apropriado? Sabemos que o presídio, como foi colocado, existe uma grande periculosidade dele no centro da cidade, onde está instalado hoje, né? Com certeza, apesar de não ser atribuição do município, né? É uma atribuição do Estado, claro que a gente vai entrar em contato e vamos articular junto ao Estado para haver uma alteração do local de instalação desse presídio. Mas gostaríamos de ressaltar também que nós vamos buscar também a Secretaria de Estado para amenizar a forma que são gerenciados hoje os detentos, né? Nós vemos problemas que se encontram hoje na nossa cidade em ruas pavimentadas com paver, né? Que esses pavers são totalmente desregulares, né? Nós queremos formar parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública para utilizar essa mão de obra
que tem disponível hoje nos presídios para a gente poder tirar esses pavers, fazer novamente um nivelamento e uma compactação adequada para a reinstalação desses pavers. Para isso a gente precisa de muita mão de obra e sabemos que hoje o presídio dispõe de muitas pessoas que estão sem nenhum tipo de atividade específica, né? Então gostaríamos de propor também ao governo do estado para que a gente traga atividades específicas, parceria com empresas, com indústrias, para também colocar os detentos para realizarem atividades específicas, né, atividades que podem agregar valor para a nossa sociedade. Então, já que temos o ônus de ter o presídio, então vamos também aproveitar o bônus de ter essa mão de obra e transformar isso em soluções para o nosso município. Ademais, é público e notório, né, que o presídio, como ele está, ele precisa urgentemente de uma reforma, senão da construção de um novo, né? Porque a gente vê ali que o detento ele está numa condição bem complicada, né? Uma superlotação, enfim, questão inclusive de esgoto, enfim, né? Então precisa ser urgentemente resolvido, né, essa questão. Nossa penúltima pergunta, formulada pela Subcomissão do Jovem Advogado, presidida pela doutora Márcia Terezinha Grossi. A exemplo da Secretaria Municipal de Saúde, do Plasma e da própria sede do Executivo Municipal, o aluguel é uma despesa que onera os cofres públicos mensalmente e dificulta o acesso dos munícipes. Assim, qual a viabilidade do município construir um centro administrativo, o que facilitaria o acesso da população e traria uma economia futura aos cofres municipais? Esse é um projeto que está no nosso plano de governo também, que é o projeto Mais Prefeitura. A Prefeitura, além de uma necessidade de a gente ter um espaço adequado, como foi comentado na pergunta, hoje a Prefeitura ela acaba dispondo de muito recurso para pagamento de aluguéis, ainda também tem um valor histórico do município, o nosso antigo prédio da Prefeitura. Então temos como um projeto a gente reformar o prédio antigo, né, que vai ficar como uma parte da Prefeitura, e ao redor ali onde a gente tem a pracinha, onde tem aquele estacionamento, nós vamos fazer o prédio novo para a gente trazer todos os locais aí que são hoje pagos aluguéis, vão fazer parte desse novo espaço na Prefeitura. O valor que a gente paga hoje de aluguel, a gente conseguiria pagar um financiamento facilmente para a construção desse novo prédio. Será um prédio bonito, será um prédio moderno, um projeto sustentável, né, que vamos trazer para o nosso município e será uma prefeitura modelo, onde todos os munícipes terão orgulho dessa nova prefeitura. Especialmente importante, né, em razão da centralização dos serviços da prefeitura, né, de modo que o munícipe não precisa estar se deslocando de um lado para outro para resolver as suas questões, né? A nossa última pergunta, formulada pela Subcomissão de Assuntos Extrajudiciais, presidida pelo Dr. Edgar Krasinski Júnior. Como sabemos, o município tem muitos loteamentos que carecem de regularização e toda sorte de infraestrutura, como asfalto e saneamento. Quais serão as ações do governo municipal na sua gestão, na regularização fundiária do município e quais incentivos aos munícipes de baixa renda para a referida regularização? Bom, excelente pergunta, né? A regularização fundiária é algo que é bastante moroso e precisa se iniciar já ali nos primeiros meses de governo para a gente ter os resultados o mais breve possível. Essas são ações que precisam ser definidas já nos primeiros meses para a gente conseguir amenizar essa situação. Falando especificamente sobre a questão dos loteamentos, né? Loteamentos hoje já existem leis específicas, leis municipais, que quando eu vou hoje montar um novo loteamento, eu já preciso prover toda a parte de infraestrutura, né? Então toda a parte de saneamento, pavimentação, para que quando a gente vai usufruir, né, a pessoa que vai explorar esse loteamento para vendas, ela já forneça toda essa infraestrutura necessária. Ocorreu durante muitos anos no município, não se tinha essa solicitação, essa exigência, né, de você ter toda essa infraestrutura necessária para você poder comercializar os lotes. E aí ficou um ônus para o município que hoje precisa ser solucionado. Nós temos um sério problema de falta de tratamento de esgotamento sanitário, um sério problema de pavimentação,
que nós vamos resolver o mais breve possível no município. Quando a gente fala em pavimentação a gente quer comprar uma usina de asfalto, né, e todos os equipamentos necessários, e a própria prefeitura desenvolver e produzir o asfalto necessário para a pavimentação do município. Falando em esgotamento sanitário, nós temos que buscar a parceria com a Casan, que hoje é a concessionária que está à frente dessa situação, até inclusive já colocou a disponibilidade de 79 milhões para saneamento, para a gente poder resolucionar esse problema, que é um problema de saúde pública e precisa ser solucionado o mais breve possível. Para concluir, gostaríamos que os candidatos fizessem suas considerações finais. Bom, a chapa Emerson e Celina, uma chapa pura, uma chapa que não tem interferência política de ninguém. O nosso compromisso é apenas com o povo mafrense. Todo o nosso projeto, nosso plano de governo, ele surgiu antes de um partido político. Depois de já construído e discutido o plano de governo, que verificamos a necessidade de colocar isso em prática, precisaríamos de um partido político. Foi aí que nós criamos o Partido Podemos. Quando criamos o Partido Podemos, colocamos uma regra bastante clara: não queremos nenhum político dentro do partido, né? E foi dessa forma que tocamos em frente o nosso partido. Capacitamos durante 18 meses todos os nossos vereadores. Eles foram preparados com todos os conhecimentos necessários para ser um vereador. Juntos discutimos também o nosso plano de governo, que são as 19 metas mais Mafra, e preparamos o nosso grupo para a eleição. Percebemos que se fosse coligar com qualquer partido, nós iríamos perder a nossa essência, que é uma essência não política. E por isso nós fechamos a chapa Emerson e Celina. Emerson, especialista em gestão, e a Celina, especialista na área jurídica. Eu agradeço à OAB por essa oportunidade e quero dizer que no nosso plano de governo, que nós levamos 2 anos pensando, trabalhando nele, discutindo semestralmente em reuniões, né, como seria como nós trataríamos cada área dentro do nosso plano de governo, ele traz uma enxurrada de ideias e soluções simples para grandes problemas do município. E que eu acho assim, bastante importante esse momento de discussão, justamente para que a gente possa trazer para vocês as nossas ideias, apresentar as nossas propostas, né? E agradeço a oportunidade. Em nome da OAB e da sociedade, agradecemos a presença dos candidatos e desejamos sorte na reta final de campanha.